Então, meus irmãos, é maravilhoso pertencer a Deus e confiar nele. Este texto de Mateus 6, 24 a 34, Jesus fala, é um momento muito lindo, né, da mensagem de Jesus. E ele começa falando que a gente precisa perceber, entender que não tem como servir simultaneamente a dois senhores. E ele diz, ou a gente serve a Deus, ao Eterno, ou a gente serve a Mamon. E Mamon representa o Deus deste mundo, o Deus das riquezas. E Jesus diz que os gentios, as nações, o povo que não crê em Deus, vive a vida buscando a riqueza, a segurança, o prazer, o comer, o vestir, ter, acumular, para que... Mas não vai cair. Deixa ligado. Está brilhando no seu rosto. É. Mas é porque melhora aqui a transmissão. Obrigado. Então, as nações buscam acumular. Porque as pessoas pensam, se eu tiver muito, eu vou ficar mais seguro. Eu vou garantir o meu futuro. E Jesus diz assim, presta atenção na natureza, presta atenção na criação, olha os lírios do campo. Eles não tecem e eles se vestem de uma forma mais linda, mais gloriosa do que o próprio rei Salomão, que era riquíssimo. Presta atenção nas aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, e o Pai as alimenta. O corpo é mais do que o vestido. A vida é mais do que o alimento. Então, Jesus estava enfatizando assim, meus queridos, vocês receberam a vida, vocês têm um corpo, e esse dom da vida foi o Pai Celestial que lhes deu. E se Ele deu esse dom para você, de existir, de ser, Ele não vai sustentar, Ele não vai proteger, Ele não vai manter sua vida. Então, na verdade, Jesus não está ensinando a gente a ficar preguiçoso, ou em nome dessa confiança em Deus, a gente ter uma vida inerte, descansada, uma pessoa sem iniciativa. Ah, Deus proverá e eu não me mexo. Eu não tenho nenhum alvo, nenhuma meta, nenhuma ambição na vida. Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está dizendo que se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, se você centraliza Deus na sua vida, essas coisas, comer, beber, vestir, ganhar, conquistar, não estarão em primeiro lugar na sua vida. E Deus vai abençoar você em tudo que você fizer. E que a gente não percebe o ser humano, lá no fundo do fundo, tem um medo
existencial, essencial, que é: todos nós sabemos que vamos morrer. A morte é certa. Ninguém fica para a semente. Todos nós sabemos que vamos morrer, e como a gente leva a vida? Tentando aproveitar a vida, tentando ganhar, tentando isso. Eu sei que eu vou envelhecer, então eu tenho que acumular. E este estilo de vida é uma enganação. Porque, por mais que alguém acumule, não garante se vai ter saúde, por exemplo. O cara pode ser milionário, mas ele pode perder a saúde, e a medicina não dá conta de resolver todos os problemas de saúde. O envelhecimento, o cansaço, faz parte da nossa condição. Então, é como se a nossa preocupação, o nosso foco, em primeiro lugar, não deve estar nessas coisas. Não é que eu vou cruzar os braços e me tornar uma pessoa indiferente, alheia ao dia a dia. Mas eu posso aprender a confiar e descansar em Deus de uma tal forma que eu vá trabalhar, investir, conquistar, buscar, melhorar minha vida, confiando em Deus no dia a dia. E eu queria fazer fazer uma digressão, trabalhar um pouquinho sobre a ideia dos nomes de Deus. Deus, na Bíblia aparecem vários nomes, né? Então, lá no Gênesis, na criação, aparece Deus, o Elohim. Elohim é o Deus criador. E essa expressão hebraica, esse nome, fala da onipotência dele. Fala que ele é trino uno, da plenitude dele. Outra expressão na Bíblia que aparece, que quer dizer Deus, é El, é Ele. E Elohim, por exemplo, já tem esse caractere, essa expressão El. E na Bíblia, várias combinações de El. Por exemplo, El Elyon fala o Deus Altíssimo, aquele que está acima de tudo e de todos. Tudo que foi criado está abaixo dele, porque ele é além. Ele é autoexistente. Ele existia antes que tudo viesse a existir. Então, quando Melquisedeque vai encontrar com Abraão, e Abraão paga os dízimos a Melquisedeque, era um sacerdote do Deus Altíssimo. O Melquisedeque era um sacerdote do El Elyon. Agora, tem uma expressão, um nome de Deus, Yahvé, Jeová, que começa a surgir até o livro de Êxodos. Então, toda a história do Gênesis, toda a história de Abraão, Isaac e Jacó, de José no Egito, esse nome de Deus não aparecia. Veja o que diz lá em Êxodos, capítulo 6, verso 3. É Deus falando com Moisés. E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. E eu apareci como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé,
não lhes fui perfeitamente conhecido. E lá, se você for em Êxodo 6:3, mas pelo meu nome Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Na nossa tradução aparece o Senhor, que é Adonai, é um outro nome de Deus que os judeus usavam. E esse nome Yahvé, ele é tão temido, respeitado, honrado pelos judeus, que eles não pronunciam este nome, o nome sagrado de Deus. E até eu falei que um cientista ficou muito intrigado com a questão do código genético humano, que tinha sempre uma sequência de números 10, 5, 6, 5. E o cara, judeu, né? Muitos cientistas de alto nível são judeus, ele pensou, vamos atribuir as letras judaicas aqui, porque a letra judaica a hebraica, é representada por números. E aí o número 10, uma letra, outra letra, outra letra, e deu exatamente este nome que aparece na Bíblia, que os judeus não pronunciam, que é o nome sagrado de Deus. Então, esse homem disse, o nome de Deus está até inscrito no nosso código genético, porque se repete uma vez, passa outra vez, sempre esse bloco 10, 5, 6, 5 se repete. Mas para os hebreus, esse nome era tão sagrado que na hora que eles iam ler, eles não falavam Yahvé, eles falavam Adonai. Porém, na Bíblia, todo esse nome Yahvé aparece em composição com muitos outros nomes, né? Yahvé Shammah, Yahvé Shalom, Yahvé Rafá, Yahvé Jiré. Então, Yahvé Shalom é o Senhor é a minha paz. Yahvé Rafá é o Senhor, é quem sara, é quem cura. Yahvé Jiré é o Senhor proverá. E este nome aqui em Êxodo, quando Deus fala com Moisés, que ele não havia se revelado completamente nos dias de Abraão, Isaque e Jacó, porque é o Deus da aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, mas aquela aliança ela se completou, ela se aprofundou e o caráter do Deus da aliança se revelou de uma forma plena ali em Moisés. Então, Yahvé é o Deus que se importa. Pensa bem, Elohim é o eterno, o Criador. O El Elyon é o Altíssimo. Então, às vezes, a gente pensa assim, o Altíssimo, Deus, ele é tão grande que ele está lá na sua majestade, tendo tantas preocupações, ou tantos assuntos, ou tantas coisas gloriosas, que ele não vai me ver, ele não vai olhar para mim. E Yahvé é o Deus que se importa. É o Deus que olha para você. Yahvé é aquele que quer se relacionar conosco. E por isso ele faz um pacto com a gente. Ele faz uma aliança conosco. É aquele que quer ter um relacionamento com a gente. Então,
Deus, Ele quer ser plenamente, perfeitamente conhecido de nós. Ele não está indiferente a nós. E agora então eu vou pegar o Jeová Jiré, ou Yahvé Jiré, que é o doador da vida e ao mesmo tempo provê a vida, para a gente refletir em cima deste texto. Jesus falou: vocês não podem servir a dois senhores, ou a Deus, Yahvé Jiré, ou a Mamon. Aquele que lhe deu o corpo não lhe dará o vestido? Aquele que lhe deu a vida não lhe dará o alimento? Ele vai te deixar desamparado? Disse Davi: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O nosso Deus é o Senhor eterno, o Altíssimo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. O nosso Deus é o El Elyon, aquele que está acima de tudo. Mas Ele é Yahvé Jiré, que olha para você, que se importa com você e que tem uma aliança com você na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Você pertence a Ele porque você foi comprado por preço justo, preço de sangue. Toda a humanidade foi comprada. O preço que Jesus pagou era por todos. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Mas você que abriu seu coração, sua mente e creu, você diz: eu quero pertencer a esse Deus. Eu escolho, eu reconheço que fui comprado. E eu tenho uma aliança com Yahvé Jiré. Então, eu queria lembrar um tema, da providência divina. O Deus eterno, o Deus Altíssimo, o El Elyon, o El Shaddai, é Jeová Jiré. É aquele cuja sabedoria, cuja onisciência, cuja onipresença está conosco o tempo todo. E a sua providência tem a ver com essas características de onisciência, onipotência, onipresença. E como Deus fala aqui em Êxodo 6:3, eu quero me revelar perfeitamente, eu quero me revelar completamente para você. E aí, a nossa caminhada cristã é uma caminhada de aprender a confiar em Jeová Jiré, o Deus da provisão. E não ficar batendo cabeça para Mamon, desesperado, arrancando os cabelos por coisas que a gente não dá conta. Jesus fala: você não consegue acrescentar um côvado à sua estatura. Você não consegue mudar coisas estruturais. A vida é um dom. Deus te deu essa dádiva de existir. O seu corpo é um dom. E aquele que lhe doou a vida vai sustentar a sua vida, vai alimentar, vai ajudar a providência do Eterno, os cuidados do Pai Celestial estarão provendo, trazendo a tessitura dos caminhos do Senhor em você,
É como se os seus caminhos e os caminhos do Eterno, eles fossem se entremeando, se entrecruzando, e ele fosse construindo uma história em você. Então, nós queremos a plenitude de Deus, amar, honrar o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o El Elyon, o Eterno Altíssimo, o Elohim, o Criador, mas nós queremos amar e andar com o Pai Celestial, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos andar e amar e confiar no Deus da providência, o Jeová Yahvé Jiré. Nós queremos descansar no Senhor, não nos tornarmos preguiçosos, sermos guerreiros, batalhadores, perseverantes, lutando, mas sempre confiando, sabendo que nele a gente pode confiar, que nele a gente pode se apoiar, que na providência dele ele vai abrir portas, vai fechar portas, ele vai tocar em situações, ele vai apontar setas, ele vai colocar pessoas no nosso caminho. Ele vai nos livrar do mal, da força das trevas. Ele é real. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. E a gente pode confiar. Então, quando você aprende a confiar em Jeová Jiré, o Deus da provisão, parte do seu temor, parte das suas preocupações, parte das suas ansiedades com o amanhã, desvanecem, desaparecem. Por quê? Você sabe em quem você tem crido. Você sabe que nele você pode confiar. E você sabe que o seu futuro está seguro com Deus. Meu futuro, a minha vida, o meu corpo, a minha mente, a minha saúde, o meu amanhã. Jeová Jiré. Eu estou confiando nele. É impressionante porque você sai daquele registro, daquele estilo, daquele modo de vida que Jesus falou, os gentios vivem correndo atrás disso. Do quê? Do vestir, do comer, do acumular, do ganhar, mas no fundo do que eles estão correndo atrás? Da segurança, da confiança, da salvação, mas não sabem que estão. Pensam que o anseio é ter o dinheiro acumulado para garantir um futuro certo. Mas o Senhor se revelou para você, o Senhor toca na sua vida, o Senhor entra com providência na sua vida, te pega no colo e diz, meu querido filho, eu te levo adiante. Eu estou com você, minha filha. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Agora eu queria fazer uma pequena transição, assim, nesse exercício, quando a gente vai conhecendo o Deus da providência, Jeová Jiré, a gente vai descobrir que ele, além de prover, ele multiplica. Como assim? Lá em Isaías 40, é belíssimo esse capítulo que vai falando da onisciência, da onipresença de Deus, que Deus conhece todas as estrelas pelos seus próprios nomes, que Deus organiza o universo, o espaço sideral e ele guia tudo isso. E ele sabe tudo. E ele tem todo o poder. Então ali nesse final do capítulo 40 de Isaías, fala da onisciência, da onipotência e da onipresença do El Shaddai. E aí ele diz assim, por que você se queixa, Jacó? Dizendo que, Deus não olha para mim, Deus não vê o meu caminho, Deus não está sabendo da minha aflição.
E aí ele diz, olha, Deus sabe tudo. E o entendimento dele é infinito. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando fala, mas os que esperam no Senhor, nesse renovarão, bota aí, multiplicarão. Mas os que esperam no Senhor, multiplicarão as suas forças. Você está fraco, o Senhor vai multiplicar. Você está cansado, Ele vai te renovar. É muito interessante pensar que o Deus da provisão, Ele é o Deus da multiplicação. Ele é o mesmo. O poder dele é o mesmo. Então, quando Jesus saiu uns dias para pregar fora da cidade, uma multidão seguiu, eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E Jesus olhou aquela multidão e se compadeceu deles e disse para os discípulos, como é que a gente vai alimentar esse povo? Aí um dos discípulos disse, mas Senhor, nem que a gente tenha o dinheiro correspondente ao salário de um ano, não dá para suprir. E também, além disso, nós estamos longe, estamos num lugar deserto, não tem padaria aqui. Jesus falou, mas vocês têm o quê? Aí André, irmão de Pedro, falou assim, Senhor, a gente tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus falou, me dá aqui. Pegou aqueles pães, pegou aqueles peixinhos, rendeu graças, partiu, deu para os discípulos, e os discípulos deram para o povo, e as pessoas foram compartilhando, repartindo aquele pão, e ele foi multiplicando, aqueles peixinhos foram multiplicando, e quando todos estavam saciados, Jesus falou, não deixa sobrar, não deixa desperdiçar, não deixa cair, vamos juntar, e deu 12 cestos. O Deus da provisão é o Deus da multiplicação. É o mesmo Senhor. É um outro nível de aprender a confiar, de aprender a descansar, de aprender a participar no relacionamento com Deus das suas bênçãos. Então, como pastor, se eu não sei nem confio tanto assim para provisão, você pode aprender a confiar, para que Ele vai prover, que Ele vai lhe dar a força. Diz lá em Tiago, tem alguém falta de sabedoria? Peça a Deus, que Ele a todos dá com liberalidade, liberalmente, com abundância. Ele vai multiplicar a sua sabedoria no vestibular. Ele vai multiplicar a sua sabedoria na hora de você lidar com pessoas lá no seu trabalho. Ele vai multiplicar seu entendimento. Então, quando entra nesse nível aí da multiplicação, no fundo é também o mesmo desdobramento do aprendizado da provisão. Por exemplo, às vezes Deus provê 5 pães e 2 peixinhos. E a gente não percebe que ali, naquela coisa pequena, naquele pouquinho, tem um muito. Tem um potencial para aquilo ir muito além e suprir todas as necessidades. Então, por exemplo, o Senhor pode fazer multiplicar na sua vida o poder do Espírito Santo. O Senhor pode fazer multiplicar na sua vida o bom ânimo, a sabedoria, os recursos, as forças. Ele pode fazer. E a gente pode aprender a crer nisso. A gente pode aprender a pegar aquele pouco que a providência nos trouxe
e orar em cima daquilo e render graças e aquele pouco suprir plenamente numa circunstância difícil, adversa, que você acha, não vai dar certo, não vai dar conta, é impossível. Pois Deus vai lá e Ele multiplica a força, multiplica a sabedoria, multiplica o entendimento e você consegue. Obrigado. Então, meus queridos, o nosso Deus é o El Elyon, é o Deus Altíssimo. Ele é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele é Adonai, Ele é o Senhor. Mas o nosso Deus é Yahvé. Ele é o Deus da comunhão, Ele é o Deus da aliança, é o Deus da provisão. E nele a gente pode confiar. Vamos orar. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor se importa conosco. E nós queremos aprender a andar contigo e buscar o teu reino, o relacionamento, a aliança com o Senhor, em primeiro lugar. Não riqueza, não sucesso, não dinheiro, não isso, não aquilo, não os prazeres deste mundo, mas o reino em primeiro lugar. E neste princípio queremos o sucesso, a prosperidade, as bênçãos, queremos crescer, queremos realizar. E nós confiamos em Ti, queremos aprender a confiar que o Senhor é Jeová Jireh. Continua com a gente. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,